Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje estamos dando início à apostila do terceiro bimestre. E vamos falar um pouco sobre alimentação. Deu até fome, né? Mas calma, nós vamos falar sobre a alimentação das plantas. Você sabia que a planta precisa se alimentar? Lembra que nós já estudamos que a planta faz parte do grupo dos produtores. Elas produzem o seu próprio alimento. Mas para produzir o seu próprio alimento, ela precisa de algo muito importante. Você sabe o que é? Água! A planta precisa de água para crescer forte, para crescer saudável. A água é essencial para a sobrevivência dos vegetais. A maioria deles possui uma grande quantidade de água. Veja esse gráfico aqui. Nós temos o tomate, olha a quantidade de água que tem no tomate. 94% do tomate é feito de água, gente. Cenoura, 90%, o abacate, 83%, madeira tem 75% de água e as sementes secas têm 10% de água. Ok, já entendemos então que a água é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento da planta, mas nós precisamos saber algo também. Como essa água entra na planta? E como ela fica lá dentro? Existe algum transporte de água dentro da planta? Como funciona isso? Vamos ver um pouquinho. A água permanece em movimento dentro dos vegetais, seguindo sempre o mesmo caminho. Ela é absorvida pelas raízes, sobe pelo caule e sai das plantas através das folhas. A raiz é o órgão responsável pela captação da água, que inicialmente encontra-se no solo. Junto com esse líquido, a planta também absorve nutrientes do solo. Eles são essenciais para o desenvolvimento do vegetal. O transporte de água na planta acontece, sabe, por meio de quem? Por meio de canudinhos, isso mesmo, gente. A planta possui canudinhos bem fininhos. Esses canudinhos são responsáveis então de transportar a água da raiz até a folha. Então, quanto mais alto é a árvore, maior a importância desses canudinhos. Eles são tão fininhos que só podem ser vistos com um microscópio. E esses canudinhos que existem dentro das plantas, nós chamamos de vasos condutores. Os vasos condutores são essenciais para as plantas altas. Já para os vegetais de pequeno porte, como os musgos, não precisam ter vasos condutores. O que acontece com você quando num dia quente, seco, você está lá na quadra, na aula de educação física, está jogando futebol, ou está jogando vôlei, está correndo, se exercitando, está muito quente, o que acontece com o seu corpo? Você percebe que sai suor, água do seu corpo, né? Suor, é a chamada transpiração. Você sabia que a planta também transpira? Isso mesmo. Isso acontece através de pequenas aberturas que existem nas folhas, chamadas de estômatos. Além de controlarem a transpiração dos vegetais, os estômatos também permitem que o ar entre nas folhas e saia delas. Em dias muito quentes e secos, os estômatos se fecham para economizar água. E em dias chuvosos, quando há água em abundância no solo, eles se abrem, possibilitando que a planta transpire. A capacidade de transpiração dos vegetais, entre tantos outros pequenos detalhes que observamos na natureza, revela a sabedoria de Deus e o imenso cuidado com que Ele planejou cada ser vivo existente. Queridos, essa foi a nossa aula de hoje de ciências. Hoje aprendemos que a água é de suma importância para as plantas. Bom, a gente sabe que não só para as plantas, mas para todos os seres vivos. Por isso, não esqueça, tome bastante água, tá bom? Um grande beijo para você e nos encontramos na nossa próxima aula de ciências. Beijo, tchau!